Olá, amigos. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira geralmente é o dia que a gente posta coisas antigas, o dia do TBT, não é? Então eu estava pensando em fazer uma postagem aqui para os amigos que nos acompanham de alguma coisa antiga que nós gostamos de lembrar. Mas, ao mesmo tempo, nos deparamos com uma situação que aconteceu nesta semana e que nos fez lembrar que realmente quanto é importante os exemplos que nós temos, exemplos de continuar perseverantes naquilo que nós acreditamos. Então, neste dia de TBT, vou fazer uma homenagear esse cara aqui, ó. Este aqui é o Walter Fidelis, meu pai. Ó, gatão. Meu pai em 1986, essa foto. E no ano seguinte, em 87, ele era então secretário de Estado aqui em Mato Grosso, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Essa secretaria fazia o que faz hoje as funções da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, as SETAS. Então era responsável pelo Cine, era responsável pela instituição que existia na época, a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e esta secretaria também abarcava as funções da política pública de meio ambiente. O CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que já funcionava dentro desta secretaria. Não existia ainda a Secretaria de Meio Ambiente, nem a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Então, era a precursão disso tudo. E naquele tempo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, deliberou e orientou ao Poder Executivo, no caso ao secretário, que era meu pai, Walter Fidelis, que determinasse o fechamento dos garimpos em Poconé. Poconé é cidade pantaneira, de belezas naturais incríveis. Nós adoramos, amamos estar em Poconé com os amigos, visitando as fazendas, a Transpantaneira, pescando. Mas naquela época, nos anos 80, havia muito garimpo. Chegava ao ponto de a pessoa ter no quintal da sua casa, das suas chácaras, um buraco de garimpo. E esses garimpos, muitos deles ilegais, lançavam grande quantidade de mercúrio, substância altamente tóxica, nos rios do Pantanal. Então, envenenando a vida, a fauna e a flora do Pantanal mato-grossense. Com base nesta situação, o conselho, formado por técnicos, orientou e então o secretário, que era meu pai, determinou o fechamento dos garimpos em Poconé. Foi uma época muito difícil para nós. Me recordo então que nós sofremos ameaças de morte, não podia sair de casa nem na porta de casa. Foi uma fase muito complicada de testemunho realmente daquilo que meu pai acreditava ser o melhor para ele, enquanto ser humano, com responsabilidades para com suas decisões, mas sobretudo para com o nosso estado de Mato Grosso, o nosso Pantanal e a vida das pessoas, inclusive a vida dos próprios garimpeiros ilegais daquele momento. Então foi um momento muito difícil. 1987 e 87, 88. Me recordo que eu estudava aqui em Cuiabá, no Colégio São Gonçalo, e eu parei de ir de ônibus para a escola porque um amigo do meu pai na época, deputado José Lacerda, forneceu inclusive um motorista para que nos levasse para a escola. Então eu achava um barato ir de motorista para a escola, os amigos da escola vinham de carona comigo, mas era uma coisa muito séria. E meu pai sofreu muitas perseguições por conta disso, nossa família toda sofreu. Fizeram propostas indecentes e imorais e ele não aceitou essas propostas, inclusive de receber parte da produção. Enfim, ele permaneceu com a sua consciência. Quando ele foi prefeito em Cáceres, aliás, anos depois, a proposta dele era assim: sua proposta é a sua consciência, era o slogan de campanha. Ele permaneceu com sua consciência e o garimpo continuou fechado. Então esse cara aqui, ó, vou mostrar de novo. Esse aqui é um grande exemplo que eu tenho. Isso aqui é um exemplo de que é possível continuar fazendo o que nós achamos que seja o certo na vida pública, sem ceder às pressões. Foi convidado a ser conselheiro do Tribunal de Contas para que deixasse de fazer um trabalho que ele fazia democraticamente, não aceitou. Recebeu inúmeras propostas, não aceitou. Continuou fazendo o que a sua consciência mandava no meio político. Gostava de gente, nos ensinou a gostar de gente, dos animais, da natureza. E nesta semana, quando o estado de Roraima
vem o governador sancionar uma lei permitindo o uso de mercúrio no Pantanal, aliás, mercúrio nos garimpos no estado de Roraima, nós nos lembramos que em 1987, 88, Walter Fidelis foi um exemplo. É um exemplo para mim até hoje. Então eu, minha família, minha mãe, meu irmão, vivemos com essa pessoa que me emociona a fala dele, que nos mostra e nos mostrou que é possível sim gostar de gente, fazer o que é certo, não ceder às pressões. É possível estar no meio político. Eu sou advogado, há cerca de 22 anos, trabalhando sempre no meio político, sempre opinando. O que fazemos no meio religioso não deixa de ser uma política também. O que fazemos no meio desportivo não deixa de ser uma política também. E é possível sim pessoas de bem estarem atuando nos conselhos municipais, conselhos estaduais, conselho da comunidade, no seu bairro. Não só possível, como é necessário cumprir o nosso papel na sociedade fazendo o que é certo. A política precisa de pessoas de bem. Se as pessoas de bem continuarem tímidas, reclamando que só tem gente ruim na política, o que vai adiantar? As decisões continuarão acontecendo e a sociedade sofrendo sem a participação de pessoas de bem. É necessário participar. Então estou aqui fazendo o TBT em vídeo para homenagear meu pai, que teve a coragem de permanecer firme nos seus ideais, atendendo às questões técnicas, demonstrando que é possível a política e a técnica caminharem juntos, e dizer que ele é um grande exemplo para nós, para nossa família. Para minha mãe, que é uma política nata, para o meu irmão hoje é um juiz, mas todos falam bem. Falam assim, nem parece que ele é juiz, ele atende todo mundo, ele gosta de ser humano, até os presos que ele prende gostam dele. Então assim, entre nós, entre irmãos, temos nossos problemas, mas o que é normal na vida familiar. Mas é um exemplo também, que aprendeu com meu pai. Então o que eu vejo minha mãe fazendo a vida inteira, abrindo os braços, acolhendo as pessoas. Quantas pessoas da região oeste, de Reserva do Cabaçal, de Jauru, de Pontes Lacerda, ficavam hospedadas em nossas casas, nossa residência? Me lembro agora do Ezequiel, que até pouco tempo era deputado, tinha chave de casa quando ele era um garoto novo, vereador em Reserva do Cabaçal, no primeiro mandato. Chegava a qualquer hora, porque nós acolhíamos, meu pai ensinou a ser assim. Então, TBT de hoje, homenagem a esse cara aqui, ó, Walter Fidelis, um amorzão. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Como que encerra isso aqui agora? Como que encerra isso aqui agora? Olha aí, a Sani está aqui, o Gustavo.